Boa tarde. Vamos falar sobre o IFAM 2019, sobre o cargo de assistente de alunos. Então, a prova ela vai ser lá por meados provavelmente dia 21 de abril de 2019, num domingo. A vaga pretendida é para assistente de alunos, classe C, salário inicial entre 2.300 por aí. O que é que faz um assistente de alunos, né? Orienta os alunos sobre aspecto, disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene dentro das dependências escolares lá do Instituto Federal. Auxilia nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Bom, como conteúdo específico aí eu pontuei, como conteúdo específico e legislação pertinente do concurso para assistente de alunos, tem algumas coisas que vão se repetir no conteúdo específico e na legislação. Eu vou pontuar o que vai se repetir. Que a LDB vai se repetir entre o conteúdo específico e a legislação do concurso. Então eu coloquei aqui 69/90, 93/94/96, que é a LDB, a Lei 10.048, a 10.098, que são leis complementares da educação, o decreto aí 5.296/04, a Lei 7853/89 e algumas outras coisas do conteúdo específico aí, como relações humanas no trabalho, níveis de interação e comunicação, trabalho em equipe, interdisciplinar e multidisciplinar, acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência, aí incluso aí a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, decreto 3.298/99, noções das características de desenvolvimento psicossocial do adolescente, né? Algumas questões referentes aí à psicologia, né? A psicossocial, geralmente cai coisas de serviço social e psicologia, qualidade de vida do adolescente, como saúde, esporte e lazer, e também pode ser encontrada aí dentro do ECA. Conhecimento básico sobre diagnóstico e prevenção e uso de drogas. Aí a gente tem, eu não coloquei, mas importante pontuar aí sobre o SINASE, que é uma política também que combate o uso de drogas. Mas também vocês podem encontrar alguns conteúdos aí dentro do portal do Ministério da Saúde, né, que fala sobre essa parte aí da questão antidroga. Drogas psicoativas, né? Disciplina escolar, como conceito de possibilidade no contexto social e escola. Diversidade cultural, gênero e preconceito, uso de drogas e violência e mídia nas relações escolares. Essa questão aí cultural e de gênero, vocês vão ver ao longo aí da disciplina que ela vai ser muito falada, vai ser uma questão muito debatida, essa questão de gênero e preconceito, porque agora atualmente nós estamos aí em trâmite para julgar a questão da homofobia, né? Porque, como vocês sabem, gênero, né, e sexualidade não é a mesma coisa, então é importante vocês pontuarem também sobre isso. Primeiros socorros aí no ambiente escolar. Então, dando prosseguimento, nós vamos ter aí a legislação e ética na administração pública. Eu coloquei aí o capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto, capítulo 4 aí da ciência e da tecnologia. Esse capítulo aí da educação, vocês podem encontrar aí no artigo 227 da Constituição. Eu não coloquei no slide, mas vocês podem estar encontrando esse material dentro da Constituição, né? Lembrando que é bom vocês estudarem material atualizado, porque a gente teve algumas mudanças aí nesse capítulo aí da educação e vocês vão ver lá. Isso aí eu vou falando ao longo dos slides. Nós temos aí 8112, que provavelmente cairá entre os artigos 39 a 41. O decreto 1.171, de 22 de 94, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Lei 11.892/2008, que é a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação. Essa lei aí, ela é exclusivamente
foi criada exclusivamente para todos os institutos federais de educação. Então é a lei que regulamenta, e vocês podem ver que ela não é tão antiga, ela é uma lei de 2008, ela vai regulamentar os institutos federais de educação com o uso de tecnologias, né? Porque, como vocês podem ver, os institutos federais, eles também utilizam essa tecnologia metodocientífica nas aulas, porque tem interiores que não tem como chegar o professor, então geralmente eles mandam um coordenador de um curso para implementar essa questão aí dentro das salas de aula, e eles utilizam tecnologias, ou seja, hoje a gente pode usar tecnologia para lecionar. Então, dentro dessa tecnologia científica que eu estou falando, mas a gente vai falar isso ao longo dos textos, né? Informática básica e sistema operacional em ambiente Word, né? Aliás, em ambiente Windows, né? Edição de texto, planilhas, apresentações em ambiente Microsoft Office, né? Sítios de busca e pesquisa de internet, Internet Explorer, programas de navegação, entre outras coisas aí que a gente vai ver também ao longo do texto. Língua portuguesa, a gente sempre tem uma questão recorrente: concurso, compreensão e interpretação de gêneros textuais, reconhecimento de tipos de gêneros textuais, emprego da ortografia oficial, emprego da acentuação gráfica, dentre outras coisas, né? Mecanismo de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, dentre outras coisas. Raciocínio lógico, a gente sempre vai ter estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogias, interferências, deduções, conclusões, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas, tabelas de verdade e equivalências, lei de Morgan, diagramas lógicas, dentre outras situações que a gente também vai abordar aí ao longo desse material. Bom, para iniciar, eu gosto sempre de iniciar aí os meus slides falando de questões mais fáceis, né? Eu diria, para quem não tem nenhum tipo de contato com a legislação aí do IPHAN, né? Aí eu vou falar sobre uma questão aí de relações humanas, né? Que essa autora, a Dimenstein, de 2001, ela vai pontuar que o cidadão brasileiro, ele tem uma cidadania aparente, uma cidadania de papel, né? A cidadania, ela pode ser usufruída em diversas situações, exceto, né? Lembrando que é importante saber ler e entender o que está se lendo. Então, ter uma ideia e poder expressá-la. B, praticar uma religião sem ser perseguido. C, poder votar em quem quiser sem constrangimento. Ou D, promover a segregação racial. Lembrando que é a alternativa incorreta, certo? Vou dar 3 minutos, um segundinho para vocês responderem isso aí. Bom, como a questão ela está pedindo a exceção, então vocês podem ver que as primeiras terminologias elas estão corretas, né? Você pode ter uma ideia e pode expressá-la, porque a Constituição diz que nós somos livres para expressar nosso pensamento ideológico, político, né? A gente pode expressar em logradouros públicos, nós podemos falar sobre a nossa questão de ideologias e políticas, né, sem sermos mortos, julgados. Hoje em dia tá aí um pouco de ditadura em relação ao nosso pensamento político, mas é uma coisa que a nossa sociedade ela ainda é democrática, então a gente pode processar quem tiver contra o nosso pensamento político, né? Praticar uma religião sem ser perseguido, aí a gente tem direito de praticar qualquer tipo de religião, tanto faz ser Umbanda, Candomblé, evangélico, pentecostal e dentre outras aí religiões que nós temos, budismo. A gente pode praticar essa religião sem ser perseguido. C, a gente pode votar em quem nós quisermos, né? Porque a Constituição nos assegura o direito ao voto, que é sigiloso, inclusive, né? As pessoas falam dos seus votos, dos seus votos porque querem, mas nós não somos obrigados a falar, né? E a única questão que está incorreta, né? A única alternativa que está incorreta nessa questão 21 aí, né? Do Instituto Federal de Minas Gerais, que foi agora a prova de 2017, é a questão D, que é promover a segregação racial, né? Como eu falei, o racismo ele é crime. Nós estamos aí
tentando, né, criminalizar a homofobia, né, como se fosse uma questão racial também. Nós conseguindo... o que é essa segregação racial, né? Essa segregação racial é você julgar o outro pela cor da sua pele, né? É aquela questão que a gente não pratica, a questão da empatia, né? A gente não se coloca no lugar da outra pessoa. Será que eu gostaria de ser julgada? Eu, por exemplo, sou morena, né? Eu sou morena, não existe moreno. Eu sou negra parda, né? Eu sou parda, né? Pela lei eu sou parda, né? A minha pele não é tão escura. Não é de uma tonalidade mais escura, mas também não é de uma tonalidade clara. Então, eu não gostaria de ser julgada pela cor da minha pele, eu não gostaria de ser julgada por onde eu moro, eu não gostaria de ser julgada porque o pessoal do sul, os sulistas geralmente tem muito preconceito com a gente do norte e também tem muito preconceito com a gente do nordeste. Então, vocês podem observar aí nas redes sociais de vocês. A questão 22 de par 2017, ela vai falar o seguinte: sobre as preferências de lazer dos jovens sinalizados por Zaguri, também que é um autor, que ele sempre sinaliza aí as questões das relações sociais. Ele vai falar em 1996 aí que é incorreto afirmar que os jovens eles gostam de ouvir música com frequência. A sua preocupação é com a boa performance, isso é sinalizado com a prática de esportes. C. Os temas de suas conversas com os amigos são referentes às relações afetivas. E a sexualidade, né, seguidas de amenidades. Os jovens das camadas populares frequentam mais cinemas e teatros em relação aos da classe mais elevadas. Eu dou um 5 de 1 aí para vocês refletirem e responderem. Bom, a questão incorreta aí é a questão D, né? Os jovens das camadas populares frequentam mais cinemas e teatros em relação às da classe mais elevada. Gente, essa questão de teatro, ela é uma questão cultural, né? Teatros e cinemas, ela é uma questão cultural. Por que ela é uma questão cultural, né? Ela também consegue ser uma questão financeira. Porque os cinemas e os teatros, algumas das vezes, eles cobram muito caro. Então, geralmente, esses jovens dessas camadas mais populares, para não falar camadas mais pobres, eles não têm dinheiro, né? Não tem como pagar passagem, não tem como pagar a entrada do teatro, a entrada do cinema, né? Geralmente, eles vão quando a entrada é franca, porque dentro do teatro... Eu não sei se vocês já foram, mas o Teatro Amazonas aqui, ele tem várias sessões, né? E nessas sessões elas têm um diferencial, porque se você quer ficar mais próximo do palco, uma vista mais limpa, digamos assim, do palco, você paga um valor. Se você quer ficar mais longe, você paga outro valor. Então tem essa questão também, gente. Essa questão aí, que também não deixa de ser uma questão social, né? Questão financeira. Bom, aí a gente vai entrar aí na 8069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, como eu falei para vocês no começo dos slides, eu estou começando com nível fácil, e a gente vai conversando com nível intermediário e com nível avançado, ao longo dos slides, ao longo do que a gente for estudando, certo? Essa aula ela é totalmente expositiva, não é uma aula muito teórica, então por isso que eu estou fazendo as questões com vocês assim. Segundo o ECA, é considerado criança a pessoa até 6 anos incompletos de idade, a pessoa até 8 anos incompletos, a pessoa até 12 anos incompleto, a pessoa até 18 anos incompleto ou a pessoa até 14 anos incompleto. Gente, essa questão não precisa nem de um segundo para responder, né? É considerado criança a pessoa até 12 anos incompletos de idade, né? E adolescente, não coloquei aí, mas vou pontuar logo, adolescente até 18 anos incompleto e para alguns casos na lei até 21 anos, né? Essas exceções aí vocês podem pesquisar mais e encontrar também no Estatuto da Criança e do Adolescente. 8069/90. Bom, gente, qual é a intenção principal do ECA, né? Isso é uma questão também. Prover uma boa escola para que as crianças e adolescentes possam trabalhar o mais cedo possível. B. Questionar políticas sociais que venham a proteger quem não merece. C. Distribuir renda entre os mais empobrecidos da população.
D. Proteger integralmente crianças e adolescentes, garantindo políticas públicas nesse sentido. Ou E. Proteger crianças e adolescentes da prisão. Eu dou 1 segundo para vocês responderem essa questão. Bom, gente, essa questão também ela tá muito fácil, né? Ela tá muito clara. A intenção principal do ECA, o ECA ele surgiu, eu não vou falar para vocês a historicidade, né, o contexto histórico todo de como foi surgir o ECA, porque é um contexto histórico muito longo, né? Geralmente o povo aí de humanas, de serviço social, psicologia, talvez estudem aí essa questão histórica do ECA, né? Veio lá da Roda dos Expostos e outras coisas. Outro dia a gente fala sobre isso. Então, o ECA ele surgiu do artigo 227 da Constituição. Eu não pontuei aí no slide, mas vocês podem estar tendo acesso a esse material dentro da Constituição, né? Ele surgiu do artigo 227, que falava sobre responsabilidades, né, dos pais, onde os pais são obrigados a ter esse tipo de responsabilidade, esse tipo de conduta com a criança, né? Aí ele vai falar aí da primazia, né, da proteção integral. Vocês vão ouvir muito essa palavra dentro do ECA, proteção integral, né? A proteção aí, a integridade física, a integridade emocional, a integridade psicológica, a integridade social. Então vocês vão sempre falar de prioridade. Então a principal prioridade do ECA é proteger integralmente crianças e adolescentes, garantindo políticas públicas nesse sentido. Tanto é que quando essas políticas públicas elas são destinadas, né, para essas crianças, elas são destinadas de forma específica, né, visando aí esse público-alvo, como eu falei para vocês, o slide anterior, vocês sabem que criança até 12 anos e 18 anos incompleto, né, de 12 anos a 18 anos incompleto. Então, quando ela vai falar aí de políticas públicas nesse sentido, ela está falando o seguinte, que essas políticas públicas, como a educação, a saúde, o desporte, ela vai ser prioridade para essas crianças. Ela vai ser prioritária para o governo, né, elaborar esse tipo de políticas públicas. Então vamos para o próximo slide. Qual destas não é tratada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Prestem atenção. Vocês podem ver aí que está aumentando um pouquinho o grau. O ECA, ele assegura que nos hospitais após o parto, o recém-nascido possa permanecer junto à mãe. 2. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante de maus tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar de cada localidade, sem prejuízos de providências legais, né? 3. O direito à liberdade previsto no ECA inclui o direito da criança e do adolescente ao refúgio, auxílio e orientação. Ele quer saber qual destas afirmativas não é a correta, não é tratada pelo ECA. 1 segundo para vocês pensarem. Bom, gente, como eu falei, o grau ele vai aumentando conforme você vai estudando, você vai perceber que não é tão difícil assim. Então, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel, degradante, de maus tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar de cada localidade sem prejuízo de outras providências legais. Sim, gente, quando vocês estiverem no local de trabalho de vocês, né, e vocês, numa conversa informal ou numa conversa formal com o aluno, né, que vocês vão lidar diretamente com jovens, né, então quando vocês estiverem nessa conversa ou formal ou informal e vocês souberem que esse jovem está sofrendo castigo físico, né, está sofrendo tortura, que a nossa Constituição ela proíbe tortura, né, tortura até de adulto, quem dirá de criança e adolescente. Então, se vocês souberem que essa criança, esse adolescente está sofrendo maus tratos, como tortura, tratamento cruel, desumano, vocês imediatamente têm que conversar com o Conselho Tutelar daquela localidade e dizer que esse jovem está sofrendo maus tratos. Porém, isso não vai excluir vocês de comunicar ao Ministério Público, isso não vai impedir que vocês comuniquem
a defensoria, entendeu? O Conselho Tutelar, ele é o primeiro a ser comunicado, obrigatoriamente comunicado, obrigatoriamente, né, tá? Não é exclusivamente. Lembrando que essas nomenclaturas aí, obrigatoriamente, exclusivamente, elas vão ser trocadas, certo? Na prova elas vão ser trocadas para confundir a cabeça de vocês. A 3, o direito à liberdade previsto no ECA, ele inclui o direito da criança e do adolescente ao refúgio, ao auxílio e orientação. Sim, gente. Quando uma criança ela é vítima de violência doméstica, ela é vítima de maus tratos, ela é vítima de assédio sexual, ela é vítima de qualquer abuso, ela diretamente, não, ela imediatamente, ela vai para um lugar seguro, ela é retirada daquele ambiente que ela está sofrendo a violência, né? Pai, mãe, avó, e ela vai ser posta num ambiente seguro, né? Num refúgio, com auxílio e orientação, né? Essa orientação ela vai ser geralmente psicossocial, ela vai ser orientada por uma assistente social, por uma psicóloga, né? Ou as duas junto, e ela vai ser orientada para não ter consequências psicológicas mais graves, né? Geralmente isso é muito difícil, porque uma pessoa que ela é vitimizada, ela é violentada, ela sofre transtornos às vezes até o resto da vida. Então isso aí vai depender do tipo de tratamento que ela vai ter. Então aí dessa questão aí que não é tratada pelo ECA é o seguinte, é a alternativa 1, né? O ECA ele assegura nos hospitais após o parto, né, que o recém-nascido possa permanecer junto à mãe, né? Essa questão aí, ela é tratada na 8080/90, né, que é a lei do SUS. Ela não é tratada no ECA. Não deixa de estar errada essa alternativa, porém ela não é tratada no ECA. O recém-nascido, ele tem... A criança ela tem direito antes mesmo do nascimento, que se chama-se direito do nascituro, e ela vai ter que permanecer junto à mãe ao nascimento, né? Ela vai usar a pulseirinha de identificação com o nome da mãe, né? E o nome dela, e vai fazer o teste do pezinho, dentre outras coisas que dentro de uma maternidade se faz. Porém, essa questão aí, ela não é assegurada pelo ECA, como eu falei pra vocês, ela é assegurada pelo SUS, que é 8080/90. Então, a alternativa que está correta dessa questão aí é a número 2 e número 3. 2 e 3 estão corretas, que é a alternativa C, tá? Vamos para o próximo slide. Na educação de crianças e adolescentes é proibido, segundo o ECA, né? Lembrando que saber interpretar é essencial. É proibido: 1. Castigos físicos que resultem em sofrimento físico ou lesão. 2. Tratamento cruel ou degradante que faça uso da humilhação, ameaças graves ou ridicularização. 3. Participação da vida política na forma da lei. Marque a alternativa que corresponde à resposta correta, né? Então, na educação de crianças e adolescentes é proibido, segundo o ECA. 1 segundo para vocês responderem. Bom, gente, eu vou começar pelo que não é proibido. 2. Tratamento cruel ou degradante que faça uso de humilhação, ameaças graves ou ridicularização. É proibido, né? A gente falou isso no slide anterior, né? Esse tratamento aí é cruel, até de você chamar a atenção de uma forma mais ríspida. Aqui em Manaus nós tivemos um caso de uma mãe, agora recente, há um mês atrás, de uma mãe que queimou as 2 mãos da criança de 9 anos, de um menino de 9 anos, né? Porque o menino pegou uma moeda, ela caracterizou, ela já julgou ali que foi um roubo, né? Foi um furto, a criança roubou e tem que apanhar, tem que arrancar o pescoço, tem que arrancar as pernas, tem que matar, tem que esfolar. Gente, não é assim que funciona. Educadores não têm esse tipo de conduta, né? Essa conduta, ela viola todos os direitos dessa criança. Essa criança, ela vai ter que fazer tratamento psicológico. E sabe-se lá se essa criança vai conseguir, né, um dia esquecer isso, porque a mão da criança ficou uma bola de água horrível. Então, provavelmente, essa criança vai ter que fazer um tratamento bem sério. Então, aí, proíbe aí castigos físicos que resultem em sofrimento físico ou lesão.
2. Tratamento cruel ou degradante que faça uso da humilhação. E participação na vida política na forma da lei. Marque a alternativa que corresponde à correta. Essa questão da participação na vida política, ela vai ter como é que se diz? Ela é a partir dos 16 anos, né? Então, ela já é a questão que está incorreta, né? Então, a alternativa que está incorreta, aliás, a alternativa que está correta é a 1 e a 2. Vamos para o próximo slide. Bom, gente, agora entrando aqui na legislação que fala aí sobre a educação, né? Que regulamenta a educação de crianças e adolescentes, né? Jovens e adultos, que é a LDB. É uma lei que ela é bem fácil de você especificar, porque ela, como vocês estão vendo o número, eu já botei bem para ficar bem fácil. É a 9394/96, então é tudo com 90. Então, o que a LDB determina? 1. Os municípios tenham sua legislação educacional e de ensino adequados à LDB. 2. O Distrito Federal tenha sua legislação educacional e de ensino adequada à LDB. 3. Os estados federativos apresentem legislação educacional adequada à LDB. 4. Somente escolas públicas têm os seus procedimentos legais orientados pela LDB. Gente, estão corretas apenas algumas afirmativas. Eu quero que vocês me deem as alternativas que estão corretas. Eu dou um segundo para vocês pensarem. Bom, gente, vou falar, é um macete que eu vou falar para vocês. Tanto faz a escola ser pública ou particular, ela tem que ter uma legislação, né? Uma legislação que direcione essa escola. Então, como vocês estão vendo aí, a quarta alternativa, ela vai dizer que somente escolas públicas têm os seus procedimentos legais orientados pela LDB. E não, essa alternativa está incorreta. Toda escola, quer faz ser pública, quer faz ser privada, ela tem que ter a legislação ligada à LDB. Tudo que eles fazem, eles têm que estar vinculados com a LDB, né? Porque senão essa escola, ela não é uma escola dentro das normas, né? Dentro das normas técnicas. Então, a alternativa que está incorreta neste caso é a quarta, e eu queria as alternativas corretas. Então, a alternativa correta aí, nesse caso, é a 1, a 2 e a 3. A quarta está incorreta. Então, dando prosseguimento aí sobre a LDB. Segundo a LDB, não é responsabilidade dos estabelecimentos de ensino: A. Elaborar e executar sua proposta de ensino. B. Recorrer às famílias dos estudantes para que se responsabilizem pela aprendizagem escolar. C. Administrar seu papel e seus recursos materiais e financeiros. D. Observar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente. E. Articular-se com famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Eu vou começar primeiramente do que é, e depois vou dizer para vocês qual é a que não é. Elaborar e executar sua proposta de ensino, sim, é responsabilidade da LDB, juntamente com a escola. Recorrer às famílias dos estudantes para que se responsabilizem pela aprendizagem escolar, não, essa não é responsabilidade da LDB. Ela vai pontuar que o pai, né, o pai e a mãe adotem propostas de educação escolar. Isso aí, inclusive, está sendo debatido agora recente. Isso aí, inclusive, a ministra, né, Damares, quer fazer com que essa legislação de aprendizagem domiciliar ela seja executada por pais e mães, ou seja, ela quer tirar a responsabilidade de ensinar, porque, gente, vejamos, as pessoas confundem o ato de ensinar com o ato de educar. O professor, ele não educa ninguém, a educação ela é domiciliar, ela é familiar,
Então a criança ela já tem que ser educada, tem que ser ensinada, né? O princípio basilar da educação ele é aprendido em casa. O princípio do ensino ele é aprendido na escola. Então tudo que se refere a ensino, mais um macete para vocês entenderem, tudo que se refere a ensino é proposta dentro da LDB. Tudo que se refere à educação é proposta, né, domiciliar. Então, é proposta da LDB elaborar e executar sua proposta de ensino, ok, tá correta. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, né? Observar o cumprimento do plano de trabalho de cada docente, né? Articular-se com a família e a comunidade em geral sobre o processo de integração da escola com a comunidade. Recorrer à família dos estudantes para que esses se responsabilizem pela aprendizagem escolar. Né? A questão B não é a correta, porque como eu falei para vocês sobre ensino, né, e educação. Os deveres do Estado para com a educação. Então, como eu falei para vocês, houve uma mudança aí na legislação, vocês vão poder observar. Educação básica obrigatória, aliás, existem dois tipos de educação. A educação básica, né, que ela vai ser obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, organizada pela seguinte forma: a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação infantil. Como eu falei para vocês, educação básica e educação infantil. A educação infantil ela é gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Essa questão aqui, ó, dos 5 anos de idade, foi a que eu estou dizendo para vocês que mudou, né? Ela é até 5 anos de idade, antigamente ela era até 6 anos de idade. Então essa educação infantil aqui, ela entra no contexto de alfabetização da criança, né? A criança tem que ser alfabetizada até os 5 anos de idade, ou seja, tem que aprender a ler e escrever, né? As primeiras palavrinhas até 5 anos de idade. Esse atendimento educacional especializado gratuitos aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente, vejam